Tingimento. O tema do vídeo de hoje é muito pedido por aqui, também gera muitas dúvidas aí. Sempre que o pessoal entra em contato comigo para falar, tirar algumas dúvidas sobre o couro, tudo mais, escolha do material, sempre essa questão do tingimento entra aí como dúvida no sentido de, será que vale a pena eu comprar uma pele já acabada? Ou será que vale a pena eu comprar uma pele natural e comprar uma diversidade de tintas, tingir na cor que eu preferir? O trabalho realmente vale a pena, né, todo esse processo? Ou é melhor eu já utilizar uma pele acabada, economizando tempo, economizando esforço aí para chegar num resultado interessante? Por muito tempo aqui no ateliê eu utilizei o tingimento como principal forma de chegar no acabamento que eu queria. Essa foi a principal forma de trabalho que eu tive aqui. Inclusive, alguns tipos de tingimento sempre foram uma característica muito forte dos artigos aqui da Pinali, mas atualmente eu utilizo principalmente couros acabados, ou seja, couros que já vêm do curtume num estado em que eu não preciso fazer o tingimento, eu não preciso aplicar tinta, enfim, eu já corto ele, aplico no projeto sem a necessidade, né, de fazer um acabamento, de fazer um tingimento. Então no vídeo de hoje eu quero compartilhar minha experiência com o tingimento, eu quero mostrar aí os prós, os contras e também comentar sobre alguns materiais que eu indico você ter no seu ateliê para que você realmente tenha um processo efetivo e que, caso você opte, né, por utilizar esse estilo de trabalho, você esteja mais preparado para enfrentar aí os possíveis desafios, né, do tingimento manual. Então, bora para esse vídeo. Antes da gente começar a conversar sobre isso, eu gostaria de pedir o seu like, pedir o seu comentário aqui, né, para você trazer sugestões também de temas que você quer ver aqui no canal, para você compartilhar a sua experiência, né, se você prefere utilizar o couro acabado, se você prefere utilizar aí o processo de tingimento para alcançar os resultados de acabamento que você quer, ou simplesmente para compartilhar o seu feedback aí do que você achou sobre esse vídeo, tá? Então deixa os comentários aqui que eu vou gostar muito de saber a sua opinião, as suas experiências aí. E não esquece também de compartilhar esse vídeo, sempre tem um artesão, uma artesã, um grupo de artesãos que você participa aí que vai ser ajudado com esse vídeo, né? Vai ter informações importantes aí que podem realmente trazer uma diferença aí para o trabalho deles. Então mande esse vídeo para uma pessoa que você acha que realmente precisa, né, saber sobre esse processo de tingimento e que eventualmente está nessa dúvida aí, né, se vale a pena ou não trabalhar com tingimento. Então, bora lá, eu vou fazer um tour breve aqui pelo ateliê, né? Vou mostrar um pouco tanto do material quanto dos insumos que a gente utiliza e comentar um pouco sobre isso. Bom, então para quem não conhece, esse aqui é o Ateliê Pinali, é o espaço que a gente utiliza aí para a produção de todos os artigos que a gente tem aqui na loja, né? Então, desde cintos, carteiras, estojos, porta-passaporte, porta-cadernos, né? As bolsas que a gente traz aqui, confecciona no próprio ateliê, né? A mochila, enfim, diversos projetos aí que a gente produz tudo nesse espaço, tá? E por que eu estou dizendo isso? Para o processo de tingimento, eu recomendo que você tenha um espaço específico só para esse processo, né? Então, como eu disse, eu sempre utilizei o processo de tingimento e eu sempre fiz aqui nessa bancada, tá? Nada mais é do que uma prancheta, eu consigo, inclusive, alterar aqui, né, o ângulo dela, deixar o ângulo que eu quero. Atualmente ela está reta, mas eu consigo inclinar ela aqui. Ter um espaço específico para o tingimento é essencial porque esse é um processo que, além de ser necessário, né, que você evite contato com ferramentas ou outros insumos, né, que possam prejudicar aí o processo de tingimento, você também protege o seu próprio ateliê dos insumos que a gente utiliza, sejam as tintas, sejam os produtos de acabamento, né, ou até mesmo do próprio processo de aplicação, tá? Então, desse ponto de vista estrutural, né, do espaço para o ateliê, uma bancada específica para tingimento é mais do que recomendada para você manter a organização, manter também o cuidado aí com os artigos que você está trabalhando. Bom, e se tratando de couro, não é qualquer tipo de couro que você pode utilizar para o processo de tingimento, tá? Até separei aqui uns couros, aqui é meu estoque, né? Eu tenho algumas peles acabadas, mas aqui eu trouxe alguns exemplos de couro para a gente comentar sobre as características que ele precisa ter para você aplicar tinta e fazer todo o processo de tingimento, tá? Basicamente, o couro que a gente precisa para o tingimento, ele tem que ter o mínimo possível de acabamento.
né? No caso aqui, esse aqui é um atanado natural, né? Então ele não tem nada de pigmento, nada de acabamento, ele está num estado aqui bem natural, inclusive a própria tonalidade dele é bem clarinha, o que permite você chegar em diversas tonalidades com tingimento, né? Principalmente quando você trabalha com cores mais claras, por exemplo. Tá? Então, ele precisa ser um couro muito natural, bem aberto, né? Sem nenhum acabamento que impossibilite a penetração aqui dos pigmentos, né? Do diluente, da tinta, enfim. Então, a gente precisa dessa matéria-prima que seja bem natural mesmo. Esse aqui é o couro Mimosa, da Sculpe, tá? A Sculpe é um fornecedor aí, referência nos couros de curtimento ao vegetal, principalmente esses naturais, né? Então, ele está num estado aqui bem propício à melhor ancoragem da tinta e tudo mais, né? Esse aqui é o Gypsy, ou Gypsy, eu já trouxe review desse couro, tanto do Mimosa, né, quanto do Gypsy, aqui para o canal também, a gente já falou sobre esses dois couros aqui, se você quiser ver, dá uma olhada aí no canal que você vai saber mais detalhes sobre esse couro, mas o importante aqui, na ocasião de hoje, é que ele tem também essas propriedades, essas características fundamentais para um couro, né, para utilizar aí no tingimento. Ou seja, ele não tem pigmento, ele tem... O Gypsy ainda eu sei que ele tem um leve acabamento, né, mas algo muito leve mesmo, a ponto de ser quase imperceptível, né. Eu já fiz alguns testes de tingimento e ele ancorou muito bem a tinta aqui. E uma outra característica que eu recomendo vocês observarem na hora da seleção da matéria-prima é não só a flor, né, ou seja, o padrão da flor ali, no caso uma flor bem lisinha, bem homogênea, e também que esteja, né, sem esse acabamento, no estado mais íntegro, mas também no carnal. Isso é muito fundamental para quem quer trabalhar com tingimento, principalmente aqueles que querem tingir também o carnal, que é buscar um carnal que seja bem compactado, até mesmo lixado, né? Esses dois couros que eu tô comentando aqui, ó, eles têm um carnal muito bom nesse sentido. Vou aproximar aqui para vocês verem. Então aqui a gente consegue ver que as fibras deles são bem compactas, né? Elas estão bem consistentes. No Mimosa ela é ainda mais, apesar de ter um aspecto menos aveludado, né? Como o Gypsy, por exemplo, ele tem assim um aspecto um pouco mais áspero, vamos dizer assim, ele reage muito bem com a aplicação aqui da tinta, tá? É um couro que eu gosto muito para tingimento, eu sempre utilizei ele, na verdade, quando eu trabalhava com tingimento era o couro que eu mais gostava, justamente por conta dessas características, né? Da questão da ancoragem da tinta, das características da flor, mas também aqui do carnal. Pelo fato dessa ser uma parte mais porosa, mais fibrosa do couro, ele acaba absorvendo mais tinta, o que é necessário você basicamente gastar mais tinta aí para fazer a aplicação nele, e também, né, levar mais tempo aí para conseguir fazer essa aplicação. Então é muito importante que o carnal também ajude nesse processo, justamente para tornar o processo aí mais viável. E aqui atrás eu tenho um exemplo de couro que não seria indicado pro tingimento, tá? No caso, esse aqui é o Bavro, é um couro excelente, é um couro de curtimento vegetal, ele tem uma base muito parecida com esses dois aqui, a diferença é que ele recebe aí uma pigmentação, por mais que seja leve, né, aqui ele tá na cor caramelo, mas eu tenho ele aqui em outras cores também, ó, como exemplo. Então esse aqui é um azul marinho, apesar de estar contra a luz aí quase, não dá para ver, mas ele é um azul marinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês nas peças, ó, se a gente olhar aqui nessa luz já vai dar para reparar mais, né, como ele é um azul ali, ele tá quase preto. Mas tem um também na cor verde, enfim, temos outras cores, a cor preta também, né, e todos têm a mesma base, né, é um couro de curtimento ao vegetal, couro bovino também, quase a mesma espessura, ele é um pouquinho mais espesso que o Mimosa, né, e um pouquinho mais fino que o Gypsy, mas ele é muito parecido. Só que pelo fato dele receber tanto a pigmentação e principalmente esse acabamento, né, o que dá esse brilho para ele, o que dá essa selada na flor, ele impossibilita a absorção e a ancoragem da tinta. Alguns tipos de tinta em alguns tipos de couro podem até tingir o couro, né, no momento ali, então você aplica a tinta, ele vai ser absorvido. A diferença, né, e a diferença mais impactante, vamos dizer assim, é a ancoragem, ou seja, a fixação dessa tinta. Então, principalmente para couros acabados, a fixação dessa tinta fica muito comprometida, o que inviabiliza e compromete também o artigo final, né?
Então não compensa você utilizar um material como esse aqui, por exemplo, para tingimento, porque ele com certeza vai comprometer o artigo, vai ficar soltando tinta. Se você faz uma carteira com ele, por exemplo, ele vai soltar a tinta nos itens que vão ficar na carteira, no bolso de quem for utilizar. Se você tinge uma alça de uma bolsa ou algo nesse sentido, acaba sujando a roupa, enfim. Ele não ancora no material, o que é fundamental para um tingimento bem feito, tá? Então essa aqui é uma característica fundamental para vocês observarem no momento de estar escolhendo a matéria-prima para o tingimento. Inclusive, pessoal, a Sculp é uma das grandes apoiadoras aqui da Pinali. Os conteúdos que a gente traz vêm com o apoio deles. Então, se você quer conhecer matéria-prima de qualidade, seja para tingimento, couro acabado, insumos, que tem as tintas, tem o hidratante, o creme brilho, que é assim, fantástico, é realmente um insumo muito interessante que você pode utilizar não só para o acabamento das tintas, mas também para acabamento de bordas, a gente usa muito para acabamento no carnal em algumas ocasiões também, e ferramentas, né? Eles trabalham aí com uma diversidade bem interessante de ferramentas. Então, para quem busca ferramentas, insumos, matéria-prima para uso profissional, dá uma olhada aqui na descrição, vou deixar o link da Sculp para vocês conhecerem esse fornecedor. Se vocês ainda não conhecem, dá uma olhada lá no site. Se vocês já conhecem, chega lá nas redes sociais dele, comenta que veio pelo canal da Pinali, que eles vão curtir bastante saber que vocês estão vindo daqui, desse material que a gente proporciona aí com bastante carinho para vocês, beleza? Bom, a gente já falou aqui sobre espaço, sobre a matéria-prima, e é fundamental a gente comentar também sobre os insumos, né? Eu deixo aqui na minha bancada, que é a bancada voltada a tingimento, voltada a acabamento, todos os insumos, né, de forma acessível aqui para eu utilizar durante o processo da produção. Aqui tem muita coisa, algumas coisas que eu inclusive ainda não tive tempo de testar, né, que eu acabei recebendo aí de alguns fornecedores, mas basicamente eu deixo aqui as minhas tintas, né, então as tintas ali eu deixo a cola que eu sempre utilizo, e aqui alguns insumos de acabamento, tá? Então vai ter hidratantes, agente de brunimento, essa aguinha batizada que a gente já comentou também por aqui, né, que é uma mistura que a gente faz para acabamento também. E aqui embaixo, apesar de estar um pouquinho bagunçado, tem os aplicadores, tá? Então eu deixo aqui pincel, os aplicadores mais pontuais, né? Uma coisa bem interessante de eu trazer e comentar aqui também é sobre a luva, né? Então, para quem quer trabalhar com tingimento, isso aqui é bem interessante. Tanto a luva quanto papel toalha é muito bem-vindo, porque tinta, os insumos, né? Os hidratantes, agente de brunimento, enfim, os produtos de acabamento, né? Eles são muito aderentes, tanto na mão, quanto nas ferramentas, quanto na bancada. Então, o máximo que você puder proteger, né, esses itens e sua mão também desses insumos, mais você evita problemas, né, de contaminação, de manchar os artigos que você está produzindo, em situações de que a tinta cai ou alguma coisa, algum acidente acaba ocorrendo, você ter sempre acessível ali um papel toalha é sempre muito bem-vindo. Então, o tipo de coisa que eu sempre prezo por manter aqui no ateliê são esses itens, tá? Eu vou comentar um pouquinho mais sobre as tintas aqui com vocês também. Basicamente, para o trabalho em couro, a gente tem dois tipos de tinta. A gente vai ter as tintas à base de solvente, né? Aqui eu tenho uma tinta à base de solvente, você vai ver até aqui contra a luz, ó, vai dar para ver bem como ela é mais rala, assim, ou seja, ela é uma tinta bem fina, assim, né? Essa aqui é uma tinta da Dress Couros, tá? Tinta rápida. Então ela tem, basicamente como solvente, geralmente usa-se muito álcool, né? Você aplica essa tinta, ela absorve na hora. Outro tipo de tinta é tinta à base d'água. Essa aqui é da Sculp. Então ela permite, inclusive, uma distribuição, pelo fato dela não secar com rapidez, né? Você consegue espalhar ela aí por mais tempo, tudo mais. Mas esse tipo de diluente é a principal característica relacionada à tinta, tá? Então sempre que você for procurar por tinta, você vai encontrar esses dois tipos de tinta. E eu sempre comento que depois do tingimento é importante fazer o acabamento, né? Então eu sempre vou ter aqui, por exemplo, hidratantes, né? Insumos para acabamento. Eu uso muito aqui, inclusive está até acabando o meu creme brilho, né? Então esse aqui é um hidratante que eu uso muito aí para dar acabamento
no couro depois do tingimento, então é fundamental ter hidratantes também, né, para fazer esse acabamento. A tinta, independente do diluente que você usa, ela acaba ressecando muito o couro depois de seco, né, então deixa um aspecto aí um pouco ressecado, e também para dar aquele brilho, né, para dar aquela selada no final, é importante fazer esse acabamento com esses tipos de insumo, né, os hidratantes em geral. Tem gente que gosta de usar, inclusive, cera, bálsamo também, né, é possível utilizar um bálsamo natural. Então, eu sempre gosto de ter uma variedade de insumos aqui, até para conseguir aplicar diferentes técnicas, né, do processo de tingimento. E aqui atrás eu tenho, por exemplo, almotolias, né, o que facilita bastante a aplicação das tintas. Eu tenho os potinhos assim, que no caso que eu queira fragmentar, né, as tintas, eu consigo distribuir eles. Eu tenho outros potinhos de tinta. Esse aqui é um ponto bem importante também da gente comentar, né, que são os aplicadores. Então esse aqui é um dos aplicadores mais convencionais que a gente vê aí, né, que são esses pincéis aqui com a pontinha de lã. Mas também é possível utilizar aí, como eu disse, né, o próprio pincel, esponjas, tecidos. Tem gente que usa algodão também para aplicação, ou até mesmo, né, como eu já utilizei por muito tempo, o aerógrafo, tá? Com um compressor aqui. Eu acho que tem aí um vídeo também no canal, né, que fala sobre o aerógrafo. Esse aqui é a pistola que eu sempre utilizei, né? É uma forma também de você aplicar a tinta. Claro que demanda uma tinta específica, um processo específico, né? O material ainda continua sendo sempre o mesmo, mas é um tipo diferente aí de aplicação. Bom, então como vocês viram aí, tanto do ponto de vista estrutural, né, do espaço, dos recursos que você precisa ter e também da matéria-prima que é necessário para o processo de tingimento, você também precisa dominar aí os processos técnicos, né, de aplicação. Então, saber a ordem dos processos, né, da aplicação da tinta, a forma, né, de você intercalar entre ademãos de aplicação, o acabamento em si, né, então tudo isso acaba demandando aí não só uma estrutura, né, para você fazer essa aplicação, mas também um conhecimento técnico aí para chegar num resultado plausível, não chegar num resultado que realmente seja efetivo. E aí, por outro lado, a gente vai ter os materiais acabados, né? Eu mostrei para vocês ali, por exemplo, o bávaro, né, que é um couro que já vem pigmentado, já vem com aquele acabamento ali. O couro acabado, ele dá essa praticidade no trabalho, ele permite que você aplique mais tempo em outros processos, como, por exemplo, o brunimento, uma costura diferenciada, ou até mesmo criar artigos que demandam mais tempo de produção, por simplesmente você não se preocupar em ter que fazer o tingimento e o acabamento, tá? Então, nesse ponto de vista, ele é muito mais prático e econômico. Por outro lado, para quem busca um material mais versátil, né, e que também vai demandar menos espaço físico de estoque, né, por exemplo, aqui se eu quiser ter uma pele acabada, né, verde, uma pele terracota, outra pele azul, eu preciso ter uma pele de cada cor, porque o curtume, ele traz essa peça acabada, mas é uma pele inteira que é tingida, né? No caso do couro natural, eu consigo ter uma pele como essa aqui, e conforme eu vou cortando os painéis, os componentes ali do projeto que eu estou produzindo, que eu estou desenvolvendo, eu posso ir tingindo eles gradualmente. Ou seja, eu preciso investir em apenas uma pele na espessura que eu preciso e adquirir aqui uma variedade de cores de tinta. Assim eu consigo ter um catálogo ou diversas possibilidades aí de tingimento, né? Então, nesse ponto de vista da economia de material e de espaço, né, de estoque, facilita bastante. Inclusive, para mim, no começo, foi um dos principais motivos, né, que me fizeram trabalhar com o tingimento aqui no ateliê. Porém, com o tempo, conforme eu fui procurando outras soluções, outros acabamentos também, né, outros resultados nos meus artigos, e também conforme foi aumentando a demanda, ou seja, a produção aqui no ateliê, eu tive que achar soluções que tanto padronizasse mais os meus resultados, ainda mais, né? Apesar do tingimento ser uma forma de eu conseguir trazer essa padronização, ele ainda não permite você alcançar resultados muito sólidos de padronização. Então, por exemplo, se eu cadastrasse um produto no site lá com a foto na cor X,
no momento que eu fosse produzir aquela encomenda, poderia ser que ela saísse um pouco mais escura, com uma textura diferente. Então, essa necessidade de ter essa padronização, né, e até mesmo aumentar o volume de produção aqui, fez com que eu procurasse outras alternativas de material, e o que me levou a trabalhar hoje, como vocês veem aqui na loja, né, com um couro acabado principalmente, tá? Então, acredito que aqui no showroom atual não tenha nenhuma peça tingida manualmente, tá? Pode ser que tenha alguns detalhes, algumas bordas tingidas, enfim, alguma coisa nesse sentido, mas do painel, né, do couro tingido ali, a gente já não trabalha mais. Como vocês viram aqui, né, eu tenho todo o aparato para tingimento, eu preservo muito disso, tanto por questões de segurança, né? Pode ser que em algum momento eu precise desse material, mas também por questão de versatilidade. Então, tudo que eu trabalho aqui no ateliê, aqui nesse espaço, é pensando nessa liberdade criativa, tá? Então, eu acabo não me limitando só a material acabado ou só ao material tingido. Eu busco sempre ter material suficiente para conseguir usar a criatividade e criar artigos que, independente do padrão que eu queira buscar, eu consiga em algum momento fugir, né, desse padrão e trazer peças criativas, peças diferenciadas. O couro acabado me proporcionou trazer essa padronização para os artigos que eu trabalho aqui, me permitiu também ter uma consistência, né? Então, fornecedores como a Sculp, né, que eu comentei aqui, que eu trouxe o Bávaro como exemplo ali, eles vão ter esse material de forma consistente, que eu posso pedir conforme eu for aumentando o volume de produção, conforme o meu estoque vai acabando. Eu tenho certeza que eu consigo ter esse material, então isso me proporciona essa segurança, né, de trabalhar com os couros acabados sobretudo. Então, eu acho que trazendo essa comparação, né, entre os dois cenários aí, a gente vê os prós e contras, né, em relação a trabalhar com couro acabado ou trabalhar com couro tingido, por exemplo. Então, trazendo uma reflexão aqui, até uma sugestão dentre esses dois cenários, né, do couro acabado ou do couro tingido, eu considero assim que se você quer realmente aprender o artesanato em couro de forma mais aprofundada, saber como a matéria-prima reage, as suas propriedades, os acabamentos, né, a forma de ancoragem dos pigmentos, a questão do brilho, a aderência, né, desses acabamentos, a selagem da flor, a selagem do carnal, enfim, são várias características que através do processo de tingimento, né, e claro, tendo um olhar bem crítico, bem analítico sobre o processo, sobre as técnicas, você acaba aprendendo muito sobre o artesanato em couro. E isso é fundamental para quem quer alcançar resultados melhores, quer alcançar resultados mais profissionais, tá? Além disso, você trabalhar com o couro, o atanado natural, né, é um couro super tradicional, é um couro que sempre foi utilizado na couraria, ele proporciona, né, uma versatilidade, uma liberdade criativa absurda, assim, tanto na questão de tingimento, quanto na questão do entalhe, né? É um couro que realmente proporciona aí uma liberdade criativa bem interessante para você criar coisas novas, aprender coisas novas e evoluir no artesanato, tá? Então, a minha indicação aprenda um tingimento se você tiver condições, tiver espaço, tiver um lugar específico para isso, tiver disponibilidade, é claro, porque envolve realmente tempo, teste, muito teste. E por outro lado, a gente tem o couro acabado, que também proporciona muito aprendizado em relação à matéria-prima e em relação às técnicas, né? Eu já comentei diversas vezes, tanto nos workshops, nos cursos, e também eu trouxe um mini documentário aqui para o meu canal, né? Depois dá uma olhada aí que vai ter bastante coisa para vocês verem além desses conteúdos, mas eu comento, o tema principal desse documentário é em relação ao processo no curtume, né? O nome desse documentário é O Artesanato Começa no Curtume, que é onde o couro é preparado, né? Onde o couro onde ele é transformado de pele do animal, né, com pelo, carne, gordura, cheio de material orgânico que pode apodrecer com o tempo, em couro, né, ou seja, uma matéria-prima que vai durar, que pode ser utilizada, né, para esse propósito, né, que a gente se propõe aqui no ateliê, de produzir peças que vão durar por muito tempo.
E além do processo de curtimento, né, que faz essa transformação, o curtume também faz o processo de acabamento, ou seja, a pigmentação e o acabamento, né, de selagem ali da pigmentação. Alguns vêm semi-acabados, tem algumas diferenças aí, mas o que eu quero comentar aqui com isso é que o curtume também traz uma abordagem artesanal para essas peças. Eu já visitei curtumes, eu já vi os laboratórios de testes, de aplicação de acabamento, tudo mais. Realmente é um processo muito manual. Assim como vocês veem aqui, existe isso num curtume, claro, em uma escala absurdamente maior, né? E depois que esses testes, esse processo criativo, esse processo manual é validado, isso é enviado, né, para a indústria, né, para o curtume fazer em escala, mas vem de um processo realmente artesanal e que demanda, né, um certo conhecimento técnico, um certo conhecimento manual para chegar nesse resultado. E onde que eu quero chegar com isso, né? Cada tipo de couro que você vê acabado, ele tem características muito próprias. E cada uma dessas características demandam técnicas e processos específicos para você chegar no resultado que você quer chegar. O que proporciona também muito aprendizado, muitos testes, uma diferença absurda assim, de resultados, né? Então isso, conforme você vai testando, aplicando essas técnicas, você vai conhecendo material novo, você vai conhecendo processos diferentes e vai sabendo identificar entre esses materiais aí as diferenças que você consegue alcançar para o seu estilo de trabalho, né, para você conseguir chegar aí num padrão, numa identidade que você pretende chegar nos seus trabalhos de forma geral. Então, afinal, né, a gente trouxe aí todo esse cenário, todas essas ocasiões, essas possibilidades tanto de material, de insumos, de espaço que a gente precisa para estar trabalhando com o tingimento. Será que ele realmente vale a pena? E antes da gente trazer essa conclusão aqui, pessoal, não esquece de deixar o like, se você ainda não deixou, clica aqui, é rapidinho, é de graça, né? E deixe seu comentário também, compartilhe o nosso vídeo aí. E se você quiser se aprofundar no artesanato em couro, ter um conhecimento técnico, um conhecimento embasado através, né, de uma metodologia didática que já foi validada, a gente tem centenas de alunos aí, conheça o curso online Método Pinali, tudo que eu testei, tudo que eu validei, tudo que eu utilizo aqui na produção dos artigos do ateliê, inclusive o tingimento, né? Então tem um módulo lá que eu explico isso de forma muito detalhada, desde a matéria-prima, as características que você precisa saber observar na matéria-prima para melhor tingimento, para melhor ancoragem, para o melhor acabamento, até mesmo os tipos de tinta, os tipos de aplicadores, eu mostro detalhadamente, né, todo o processo de aplicação, seja com os pincéis, seja com o próprio aerógrafo, a questão da limpeza do aerógrafo, enfim, muitos detalhes que em um vídeo como esse aqui não cabem, eu consigo compartilhar de forma estruturada e detalhada dentro do curso online Método Pinali. Então aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você conhecer mais sobre os módulos, sobre os materiais, né, tudo que envolve aí o conteúdo do curso você consegue saber por lá. Se você tiver alguma dúvida, claro, você pode me chamar aqui que eu respondo com o maior prazer. Feito aqui o jabá do vídeo, para concluir, mais uma vez eu vou ter que trazer como resposta aqui o depende, né? A gente sempre tenta fugir, né, dessa resposta, mas realmente para o tingimento vai depender da sua demanda, vai depender da sua estética que você quer alcançar, da sua identidade como artesão ou artesã, vai depender da sua estrutura, né, do seu investimento também, se você tem disponibilidade para investir tanto no espaço, nas ferramentas, em matéria-prima, ou no caso, se você preferir trabalhar com couro acabado, se você vai poder ter variedades, opções de couro, ou se você vai preferir trabalhar com uma cor só, né? Então, isso tudo define muito, não só a matéria-prima que você vai utilizar, como também as ferramentas, os insumos e as técnicas que você quer aplicar, né? Mas diante desse cenário e o que eu comentei até aqui, essas variáveis giram em torno principalmente dessa questão do custo-benefício.
não só do preço da matéria-prima, mas também no próprio processo, né, da aplicação da tinta, das técnicas que você vai utilizar, do tempo que você tem disponível para produzir esses artigos, do volume, né, da entrega que você quer para o seu ateliê. Tá? Quando eu trabalhava com poucas peças, fazia muito sentido. Quando eu não tinha fornecedores, fazia muito sentido. Quando, por exemplo, eu queria trabalhar com peças, de certa forma, mais criativas, né? Principalmente em questão de cores e texturas, para mim o tingimento fazia total sentido. Hoje em dia, de acordo com o volume que eu tenho de produção, não é muito, né, pessoal? Não é um volume absurdo, até pelo espaço, pela estrutura que tem aqui o ateliê. A gente trabalha com peças reduzidas, sempre priorizando a qualidade no acabamento, as bordas brunidas bem feitas, a costura manual que a gente não abriu mão das peças que a gente trabalha aqui hoje. É claro que mais para frente possam ter diferenças aí, mas no cenário atual eu sempre prefiro trabalhar com as peles acabadas, principalmente para os artigos de catálogo, para os artigos que eu deixo a pronta entrega aqui na loja, né? Então o couro acabado ele me dá essa praticidade, ele me dá essa consistência, essa segurança de entregar um produto que realmente foi padronizado o processo de tingimento lá no curtume. Então teve um laboratório que estudou o pigmento, que estudou os acabamentos, os insumos necessários para chegar no resultado que chegou hoje e eu poder proporcionar isso ao cliente. Então uma peça que eu não vou me preocupar se vai estar com a ancoragem da tinta bem feita, se ele vai manchar, né, a roupa do cliente ou algo nesse sentido. Então depende muito. Eu sempre recomendo, né, para fins didáticos mesmo, para os meus alunos, para os meus seguidores, o pessoal que aprecia o meu trabalho, explorar o artesanato em couro. Eu acho que ele proporciona a gente encontrar uma infinidade de técnicas, de materiais e que possibilita um universo de artigos e que faz com que essa arte seja realmente muito diferenciada, seja uma arte muito bonita, né? Justamente porque cada artesão, cada pessoa tem as suas inspirações, tem as suas referências e que acaba aplicando isso no material que você trabalha, tá? Mas o tingimento, ele nada mais é do que apenas uma das técnicas que você pode aplicar aí para chegar nos resultados que você quer chegar dentro dos seus trabalhos. Então esse vídeo vai ficando por aqui, com certeza tem muito mais coisas pra gente comentar aqui sobre o tingimento, sobre essa questão de se vale a pena ou não, então vamos continuar essa conversa aqui nos comentários, tá? Então vamos trocar uma ideia, trocar uma figurinha, fala sobre as suas experiências, as suas preferências, o seu perfil de trabalho, porque isso, além de trazer uma referência, ajudar outras pessoas, né, isso também agrega muito para o nosso cenário de forma geral. E se a gente cresce como comunidade, como artesãos, todo o nosso mercado cresce de forma geral. Se você trabalha profissionalmente, a gente vai ter mais clientes sabendo sobre a nossa arte, mais pessoas interessadas em peças de qualidade, em peças duráveis, com características criativas acentuadas. E se você quer trabalhar como hobby, se vai ter mais fornecedores, vai ter mais opções de materiais, mais opções de ferramentas, tudo isso faz com que esse cenário cresça, evolua junto, né? E nós como comunidade somos responsáveis para que isso aconteça. Então sua participação é sempre muito bem-vinda, é sempre muito enriquecedora para esse tipo de conteúdo. Então bora continuar com essa conversa aqui e vejo vocês também nos canais, nas redes sociais aí da Pinali. Se você não segue a Pinali no Instagram, eu vou deixar o arroba aqui na descrição também. A gente está com um evento bem interessante chegando por aí. Eu acho que hoje ainda, talvez quando esse vídeo for lançado, ele já esteja disponível, então dá uma olhada lá no Instagram da Pinali, dá uma olhada no site, mas eu acho que hoje ainda não posso comentar muito sobre ele, mas é referente a uma outra edição do workshop, tá? Então dá uma olhada aí que talvez as inscrições já estejam abertas e é um espaço bem interessante para a gente agregar para nossa comunidade, conversar, trocar figurinha, o chat está sempre aberto e disponível lá para estar trocando ideia, então fica o convite para todo mundo aí também. No mais é isso, é sempre um prazer poder compartilhar esses conhecimentos com vocês e até o próximo vídeo.